Olá a todos, dando continuidade à aula em que nós tratamos da estrutura de bandas e massa efetiva, nós vamos tratar agora especificamente da densidade de estados. Esse é o objetivo dessa aula. Então, é uma grandeza que é denotada pela letra ρ ou pela letra D, eventualmente até por outras simbologias, mas eu vou adotar essa convenção, D de E, para lembrar de densidade de estados. Ela mede essencialmente o número de estados distintos que você tem por nível de energia. E, essencialmente, então, ela vai te dizer quantos estados estão disponíveis em torno de um certo valor de energia. E essa densidade de estados, ela afeta as propriedades físicas dos materiais, eventualmente propriedades químicas também. E como exemplo aqui, menciono o paramagnetismo de Pauli, onde ela fica muito evidente, em que a suscetibilidade magnética é dada por uma constante, aqui, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, o magneton de Bohr ao quadrado, e a densidade de estados ao nível de Fermi. Então, uma propriedade física mensurável, uma propriedade magnética aqui no caso, que depende diretamente da densidade de estados. E existem tantas outras propriedades, e elas vão depender, de alguma maneira, da forma como os estados se distribuem em termos da energia. Então, vamos colocar uma definição bem direta aqui para a densidade de estados. Ela é dada simplesmente da seguinte forma. D de E, essa é a definição. Então, definição aqui. Definição. D em torno da energia E corresponderá ao ΔN, o número de estados em torno daquela energia, dividido por um intervalo ΔE. Se eu fizer uma conta ideal, eu faria o limite em que esse ΔE tende para zero. Então, essa é a ideia central da densidade de estados. Então, é quantos estados eu tenho em torno da energia E dividido por ΔE. Digamos que você tenha uma certa quantidade ΔN de estados aqui. Então, você teria ΔN estados. No intervalo de energia, isso aqui seria, vamos colocar assim. Deixa eu fazer um gráfico um pouco mais bem colocado aqui. Então, imagine o seguinte, em torno de uma certa energia E, você vai ter vários estados aqui, em torno dessa energia, de tal maneira a ter um conjunto ΔN estados. Em torno dessa energia, eu defino um intervalo ΔE. A razão é entre o número de estados que eu tenho em torno desse valor de energia dividido pelo intervalo, vai me dar a densidade de estados. Então, se eu fosse observar quantos estados tem próximo da energia E, contei, deu esse número ΔN, dividido por ΔE, te dará a densidade de estados. Se nós tivermos aqui um primeiro exemplo, estados discretos, é o caso do átomo. Exemplo, um átomo. Um poço de potencial que tem níveis idealmente discretos. A densidade de estados, veja só, se nós formos olhar em relação à energia, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um estado na energia E1, digamos assim, outro estado na energia E2, outro estado na energia E3, e assim sucessivamente. Numa região de energias, num ΔE, que vai para zero, porque eu não tenho um contínuo de estados em torno do valor de E1. Se nós fizermos isso, nós teremos, digamos assim, um estado, e aqui eu vou contar só o ΔN, tá? Eu tenho, digamos assim, um estado aqui, digamos que esse aqui seja o número de estados 1. Pode ser que em E2 eu tenha 2 estados,
Então eu teria 2 e assim sucessivamente. Mas de tal maneira que esse estado ele é discreto, ele só existe nesse valor E1 aqui. Então veja só, se eu fizer a densidade de estados para esse nível E1 aqui, eu tenho exatamente uma função que é para a densidade de estados em torno da energia tendendo para E1, eu teria o quê? Eu teria um estado se E é exatamente igual a E1, zero estados se E é diferente de E1. Suponha que não tenha os estados 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou supor um único estado aqui, ó, só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então, imagine que tem um único estado em torno do nível E1. O que vai acontecer? Se a energia é igual a E1, tem um estado. Se a energia é diferente de E1, tem zero estados. Mas para calcular a densidade de estados, isso aqui, então, portanto, é o ΔN, que é igual a isso aqui, eu tenho que dividir o ΔN por ΔE. Ou, em outras palavras, o D, como função da energia, é 1 sobre ΔE ou zero, de acordo com o fato de E ser igual a E1 ou E ser diferente de E1. E se você fizer isso aqui no limite, acho que aqui não está aparecendo, né? Então, zero para E diferente de E1. Acho que agora aparece aqui. Tá? Se eu fizer o limite disso quando ΔE tende a zero, veja que você vai ter infinita para densidade de estados em E igual a E1 e zero quando E é diferente de E1. Então, esse caso aqui é o caso um único estado. Um único estado em E igual a E1. Um caso muito simples. Portanto, no limite em que ΔE tende para zero, essa função é a delta de Dirac. Né? Se nós colocarmos aqui, ó, limite, quando ΔE tende a zero, essa função aqui, o gráfico, né, ela seria... O gráfico seria o seguinte, ó, ao invés de eu mensurar o ΔN, eu vou fazer aqui a densidade de estados. Densidade de estados em torno de um certo ΔE seria alguma coisa aqui em torno de E1 de amplitude 1 sobre ΔE, mas no limite desse gráfico, quando ΔE tende para zero, porque a largura disso aqui, que é o ΔE, tende para zero. Então eu vou ter zero aqui e infinito nesse ponto. Tá? Então, nesse caso, eu teria uma densidade de estados que vai dar exatamente delta de E menos E1. É uma delta de Dirac. Ah, e se tivesse dois estados aqui? Então eu teria duas vezes a delta. Se tivesse três estados, 3 vezes a delta. Então nota o seguinte, aqui eu posso inserir uma multiplicidade do nível E1, ou seja, a multiplicidade de estados, de estados permitidos em torno de E1. Adicionalmente, veja só, se nós integrarmos D de E em relação à energia, indo de menos infinito a mais infinito, poderia ter energia em qualquer lugar do espectro ou da reta que corresponde aos valores possíveis de energia, isso aqui tem que dar como resultado o número total de estados, N estados. No exemplo de um único estado, veja só, se nós fizermos a integral da delta de Dirac de E menos E1 de desde menos infinito a mais infinito, nesse exemplo nós teríamos
esta área, e esta área seria ΔE vezes 1 sobre ΔE, que é 1. No caso, um único estado, a integral da delta dá 1. Então, a densidade de estados ela ainda tem esta propriedade, que é integral em relação a todas as energias, desde menos infinito a mais infinito, da densidade de estados vezes o delta de energia vai te dar n estados. É possível ainda, é claro, você fazer uma normalização pelo volume do material, pelo volume do espaço. Então, isso aqui teria uma densidade de estados total, e aqui eu teria uma densidade de estados agora definida como é o número de estados por energia por volume. Né? Poderia fazer isso também. Mas, se nós não dividirmos pelo volume, a integral da densidade de estados, isso aqui medido em estados por energia, ou seja, é ΔN sobre ΔE, integrado sobre todos os valores de energia, isso aqui tem que dar o número total de estados possível no sistema. É uma propriedade. Agora, não é tão difícil de a gente considerar, por exemplo, um átomo. Eu poderia criar uma função densidade de estados para um átomo em que, se eu varrer as energias, eu terei aqui níveis E1, E2, E3 e assim sucessivamente. Digamos que o quarto nível tenha menos estados que o 3 e assim sucessivamente. Esses índices aqui correspondem a um conjunto de números quânticos. O 1 poderia corresponder a um NL M sigma, que é o conjunto de números quânticos dos orbitais atômicos. O 2 é um outro NL M sigma. Por exemplo, esse 1 aqui poderia ser o orbital 1s. Então, para o 1s, se eu considerar dois spins possíveis, eu teria 2. O 2 poderia ser o 2s, também teria 2. O 3 poderia ser a camada 2p. Então, na camada 2p eu teria 6 e assim sucessivamente. Ou você poderia, inclusive, separar por spins. Então, você teria uma densidade de estados por spin. Normalmente se coloca um subíndice sigma como função da energia. Então, você remove essa contagem do spin. E a densidade de estados total em um dado nível de energia seria o somatório da multiplicidade de spins. No caso do elétron, só pode up ou down. Então, se a energia não depender do valor do spin, isso aqui dá um fator de 2, vezes as densidades de estados por spins. Isso aqui também é uma propriedade. Então, você vai contar a multiplicidade do spin aqui. E aí, isso aqui, se você não tiver energias dependentes do spin, por exemplo, o orbital 1s up tem a mesma energia do orbital 1s down, é por isso que eu estou contando 2. Caso contrário, eu contaria para o spin up 1, para o spin down 2, eles estão muito próximos um do outro. Então, esse aqui seria o D up, esse aqui o D down. Somando os dois, eu tenho esse fator 2 aqui. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Bom, nesse caso aqui, como é que eu vou montar a densidade de estados? A densidade de estados seria dada, então, por um fator de multiplicidade do conjunto de números quânticos n. Veja que esse somatório em n aqui poderia, inclusive, ser um somatório sobre NLM sigma, ou sobre qualquer outro conjunto de números quânticos que você queira. Tá? Então, somatório sobre n. A n é a multiplicidade aqui, delta de E menos a energia desse nível En, indexado pelo conjunto de números quânticos N. Então, esse aqui é o caso discreto, a densidade de estados do caso discreto. Ok? Caso discreto. Bom, essa representação aqui sugere um detalhe interessante, tá? Como esse N pode colocar todos
números quânticos como um n diferente dos demais, mesmo que a energia do conjunto de números quânticos seja a mesma de um dado valor anterior, esse somatório aqui, já que eu só posso colocar um elétron em cada nível, não sei se eu estou deixando isso claro, mas a questão é a seguinte: digamos que você fosse considerar esse conjunto de números quânticos aqui, o n total, né, seria o somatório sobre todo n, L, m, sigma, do coeficiente A, n, L, m, sigma, delta de E menos E, n, L, m, sigma. Digamos que fosse isso aqui, ó. Eu só posso colocar um único estado para férmions. Então, para férmions, todos os coeficientes associados a um determinado conjunto de números quânticos n, L, m, sigma é 1. Né? Então, basicamente, eu poderia escrever essa densidade de estados simplesmente como um somatório de deltas. Mas para não carregar a notação, eu vou simplesmente escrever assim, ó, somatório em n. Esse n aqui é conjunto de números quânticos. Então, para não ficar escrevendo toda hora n, L, m, sigma ou qualquer outro conjunto, eu vou escrever um rótulo só, n, digamos. Delta de E menos EN, tá? Então, isso aqui só para deixar simples a coisa. Eu não quero ficar carregando quantidades desnecessárias. Então, vejam, o caso discreto é isso aqui. E aí eu posso escrever, então, esse somatório aqui para o caso discreto, já que eu estou tratando de férmions em cada nível de energia. Se eu separar os números quânticos, considerando inclusive o spin, a parte, né, eu vou ter um único elétron possível de ser colocado em cada um dos... ou eu estou separando os níveis considerando todos os números quânticos. Então, eu tenho, por exemplo, um estado possível no orbital 1s up, um estado possível no orbital 1s down, um estado possível no orbital 2s up e assim sucessivamente. Algumas propriedades aqui você pode anotar que são muito interessantes, tá? Propriedades da função delta de Dirac. Vou escrever simplesmente assim, ó, da delta de Dirac, ou da função impulso. Se você tiver a delta de A vezes um x qualquer, isso aqui é 1 sobre A delta de x. Essa é uma propriedade. A delta de x quadrado menos A quadrado é simplesmente 1 dividido por 2A, delta de x menos A, mais delta de x mais A. É uma soma de duas deltas, se você tiver uma função quadrática envolvida. Adicionalmente, você já sabe que a delta de Dirac, se você integrar ela, delta de x menos qualquer quantidade A, por exemplo, com uma f de x, se você integrar isso aqui desde menos infinito a mais infinito, você vai amostrar a função aonde o argumento da delta é nulo. Por isso, se você tiver uma delta de uma função aqui, você tem que dar um jeito de ver em quantos pontos a delta ela se anula e dá um jeito de expandir. Tem outras propriedades para funções que não são quadráticas, tá? Então você tem que achar qual é a propriedade para delta de uma f de x, de uma g de x aqui. Se você tivesse delta de g de x, f de x, eu daria um somatório aqui com coeficientes vezes a f, onde a g de x é igual a zero. Mas aqui nesse caso, eu tenho só x menos a, então isso aqui eu só olho onde o argumento é nulo, x igual a vai dar zero aqui dentro, eu vou mostrar a função naquele ponto. Função essa que supõe-se não ser singular. Também se sabe que a integral da delta deslocada para qualquer ponto aqui, se você integrar de menos infinito a mais infinito, é 1. Então, essas são propriedades da função delta de Dirac. Uma outra coisa é que você pode representar
a seguinte função a seguinte função, 1 dividido por... Eu vou colocar a energia já aqui para a gente ficar diretamente associado com o que nos interessa. E menos um determinado EN, por exemplo, mais um I epsilon, onde esse epsilon é um infinitésimo. Você pode fazer esse epsilon infinitesimal. Isso aqui é igual a parte chamado assim principal de 1 dividido por E menos EN. O que é a parte principal da função? É aquela onde o E não é igual a EN, porque em E igual a EN, essa parcela aqui, E menos EN, vai para zero. E aí você fica só com 1 sobre epsilon que tende para zero. Nesse ponto, isso aqui te dá menos I vezes π delta de E menos EN. Isso é uma identidade matemática, tem demonstrações a respeito disso, eu não vou entrar nessa demonstração, mas isso aqui é epsilon tendendo a zero aqui, tá? Vou colocar assim, ó. E epsilon tendendo a zero. É aquela quantidade lá. Então, veja só. Uma delta de Dirac, ela pode ser representada em torno de um certo EN aqui, né? A delta que acontece em EN, ela é infinita em EN e zero em qualquer outro E. Ela pode ser escrita assim, ó. Menos 1 dividido por π. Veja que isso aqui é a parte real desta função e aquela é a parte imaginária da função. Então eu quero a delta é a parte imaginária. É o imaginário desta função. 1 dividido por E menos EN mais I epsilon. Só que tem o sinal menos, eu quero ela positiva, então eu troco o sinal e divido por π, porque a função aqui está multiplicada por π. Então veja só, se você pegar o imaginário disso aqui, dá menos π delta. Divide por π, troca o sinal, você vai ter a delta. Claro, tudo isso aqui no limite, é importante que se diga, no limite quando epsilon tende a zero. Esse limite aqui, em muitos casos, quando você vai fazer cálculos numéricos de densidade de estados, você relaxa. Você diz, olha, epsilon é menor que um certo delta E. Às vezes é a discretização que você faz no vetor de energias para fazer um cálculo numérico. Você diz, olha, o delta E é tanto. Então você vai setar o seu epsilon para que ele seja um determinado valor, metade desse delta E, ou às vezes você quer suavizar o gráfico, então você vai fazer maior que o delta E. Enfim, é uma questão muitas vezes de interesse numérico. Mas essencialmente é isso aqui, ó. A função delta de E menos N é o limite quando epsilon tende a zero de menos 1 sobre π imaginário desta função. Só que note o seguinte, o EN, ele é sempre um autoestado ele é um alto valor do hamiltoniano. Corresponde a um alto valor do hamiltoniano. Então, veja só, se nós pegarmos a densidade de estados em função da energia, isso aqui vem a ser o limite, é um somatório de deltas, né? Vou até escrever aqui de novo, é um somatório de deltas sobre todos os estados possíveis, somatório de deltas de Dirac. Tá? Então, essa é a representação da densidade de estados quando você tem um conjunto de níveis discretos, indexados por um rótulo discreto. E aí você pode escrever isso aqui, ó, trocando essa delta por essa expressão aqui. Ó. O limite de uma soma é a soma dos limites. Então, você, nesse caso, você pode expressar esse epsilon tendendo a zero, limite aqui para fora. O fator menos 1 sobre π, da mesma maneira, é comum a todas as deltas. A parte imaginária também. Então, o imaginário, a soma de imaginários é o imaginário da soma, dá para fazer isso. E aí você vai ter quem? Um somatório de 1 dividido por E menos EN mais I epsilon.
Veja que se você tivesse com o Hamiltoniano na sua forma diagonal, você já encontrou os autovalores de energia, essa somatória aqui é o traço da matriz inversa, porque se você tiver isso aqui, ó, E menos H mais I epsilon, essa matriz aqui, se o Hamiltoniano já tiver diagonal, vai ser quem? E menos E1 mais I epsilon, E menos E2 mais I epsilon, e assim sucessivamente. Só quando a matriz está na forma diagonal é possível, mas a propriedade do traço independe da forma. Então, o traço é uma propriedade da matriz. Veja só, se você inverter essa conta, corresponde a fazer a matriz inversa, você vai ter essencialmente 1 dividido por E menos E1 mais I epsilon, 1 dividido por E menos E2 mais I epsilon e zeros, né? Você tem zeros fora aqui. É a matriz inversa aqui, tá? É a matriz inversa. Tem que entender como a matriz inversa. É a matriz que multiplicando isso aqui dá a identidade. Então é zeros fora e 1 sobre isso aqui na diagonal, porque veja que esse número vezes esse dá 1, esse vezes esse dá 1, aquele vezes o próximo dá 1, e assim vai. Aí você vai ter uma diagonal de 1 se você multiplicar isso vezes. Desculpa. Isso aqui, que é a inversa, vezes isso aqui, né? Isso. Então, olha só. O somatório de todos os elementos da diagonal é um traço. De qual matriz? Dessa aqui, ó. É o traço dessa matriz. Então, eu posso escrever, e isso é muito interessante numericamente, eu posso escrever o seguinte: a densidade de estados é igual a menos 1 sobre π, limite quando epsilon tende a zero, imaginário do traço, ou traço do imaginário, tanto faz porque é a soma, traço é soma, então é uma operação que comuta com o imaginário nesse caso, de uma matriz que é chamada função de Green retardada na energia E. A função de Green retardada ela é simplesmente representada na base de energia, né? Ela é simplesmente dada por um. Normalmente se escreve assim, mas entende-se que esse 1 dividido por isso aqui é a matriz inversa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a energia que eu estou colocando aqui como o valor de E, que eu quero, aonde eu quero calcular a densidade de estados, menos a matriz hamiltoniana, mais I epsilon vezes a identidade, esse epsilon só aparece na diagonal, elevado a menos 1, ou seja, a matriz inversa. Essa é a forma, mas normalmente ela é representada assim. Entende-se que aqui tem a identidade, que é menos o hamiltoniano, mais I epsilon, e 1 sobre isso é a matriz inversa. Tá? Então, computacionalmente falando, se você tem um hamiltoniano, você calcula esta matriz H, você tem a matriz H, você vai ter um vetor de energias dentro de um for para cada energia for. O valor de energia E, né, você vai ter lá que calcular o D de E como para aquele valor de E, quem? É essa quantidade aqui. Então, menos 1 sobre π, esse limite, computacionalmente falando, você não vai ter, obviamente, imaginário do traço de uma matriz inversa, de inv de E vezes a identidade, menos o H, mais I epsilon, que você definiu como uma quantidade finita. Né? O computador não entende nada que não seja finito. Então, isso aqui é uma propriedade interessante para fazer cálculo numérico. Mas nós vamos voltar aqui a esta representação aqui. Tá? Então, se o seu sistema é discreto, ok, você tem que somar isso aqui, vai te dar um conjunto de níveis discretos. Ou seja, se você for plotar a densidade de estados, no caso discreto,
você vai ter assim, ó, um impulso aqui que vai ser suavizado pelo valor de epsilon, um outro impulso aqui, o outro aqui, e assim vai. É um trem de impulsos suavizado pelo quanto o epsilon pode ser feito num computador. Então, essa largura aqui vai depender essencialmente do epsilon que você coloca lá no cálculo numérico. Então, basicamente, isso é uma forma de calcular a densidade de estados a partir das chamadas funções de Green. Alguém pode perguntar o que é a função de Green? A função de Green é a resposta ao impulso, tá? Já transformada em Fourier. Então, se você pegar a equação de Schrödinger, IH cortado DDT, certo? Isso aqui é o operador de energia, que dá um alto valor de energia, menos o hamiltoniano, tá? Vezes a função de Green, e aí eu posso pegar a função avançada, retardada, é só... Isso depende do contorno no plano complexo, mas eu vou colocar aqui a retardada de t, tá? Isso aqui vai me dar uma delta de t. Essa é a ideia. Tá? Então veja que se você transformar em Fourier para energia, você vai ter E menos H, G retardado de energia, porque tempo é o dual da energia, igual transformada de Fourier da delta é 1. Se você definir adequadamente a transformada, pronto, a função retardada é o quê? É a matriz inversa disso aqui. Com ou mais I epsilon para te dar as propriedades de causalidade. Então, seria a equação de Schrödinger resolvida, mas não IH cortado DDT menos H vezes um psi igual a zero. Não, agora você introduz uma delta no tempo, um impulso no tempo, e resolve essa equação. Então, a função de Green ela é a resposta ao impulso no domínio da frequência, no domínio da energia. Nesse caso, é o que a gente precisa. Claro que se você fizer a transformada de Fourier, você pode encontrar essa função no domínio do tempo, por interessante, em alguma situação. Bom, então olha só. Isso aqui é uma dedução mais formal. Eu vou fazer para o caso de uma dimensão espacial. Para o caso de mais dimensões espaciais, a gente vai tentar buscar uma forma mais intuitiva de calcular a densidade de estados. Então, vamos considerar aqui ó, um outro caso da partícula livre não relativística em uma dimensão espacial. Bom, esse blá 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 todo é para dizer que a energia ela não é mais indexada por um número quântico discreto, e sim indexada por um número de onda, que como a gente viu, no caso seja de elétrons, ou seja de lacunas num semicondutor, ou seja o caso de um elétron livre no espaço livre, essa energia aqui, se ele não interage com ninguém, é o H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M. E esse K em uma dimensão seria o Kx, na reta, né? Não tem as dimensões Y e Z. Então, basicamente, eu estou dizendo, olha, o N passa a ser indexado por uma quantidade contínua, que é o número de onda K. K, número de onda, é o vetor de onda, né? No caso, em 3 dimensões, uma grandeza contínua. Tá? Então, o DDE, que é dado por um somatório, eu tenho que representar ele agora como uma integral sobre quem? Sobre os valores que indexam a energia. E esse índice agora é o K. Esse cara que indexa a energia. Num caso eu teria um índice discreto, agora eu tenho um índice contínuo. No caso de transformar a somatória para uma integral, quem é o índice da soma? É o dk, é o diferencial dk. Só que para que você tenha unidades de densidade de estados, veja que a delta de E menos EN tem unidades de inverso de energia.
A unidade disso aqui é estados por energia. Estados por Joule. Estados é uma unidade fictícia. Então, a delta de Dirac, ela tem unidades de Joule a menos 1, se você estiver trabalhando no sistema internacional, ou elétron-volt a menos 1. Tá? Ou seja, a unidade desta função aqui, unidade é elétron-volt a menos 1, ou Joule a menos 1, ou erg a menos 1, ou a unidade de energia que você esteja considerando. Tá? Ou é isso, e assim vai. Na hora que eu troco aqui a delta por E menos E de K, a delta continua tendo unidades de inverso de energia. Só que esse dK aqui, lembre que o K é medido em radianos por metro. Então eu preciso normalizar isso aqui por um delta K mínimo, de tal maneira que, veja só, ao final das contas, essa somatória continue sendo densidade de estado. Se eu não colocar essa quantidade aqui, se você tiver em duas dimensões, você vai ter que integrar dkx, dky, e aí você vai ter um ΔKx, ΔKy, é um volume infinitesimal no espaço, desculpa, uma área infinitesimal no espaço K. Em três dimensões você teria dkx, dky, dkz, sobre ΔKx, ΔKy, ΔKz. Aí sim é um volume. Tá? Se eu não coloco nada aqui, eu teria unidades de quê? Radianos por metro por Joule, ou por metro por eletronvolt. Não dá certo. Eu preciso normalizar isso aí. Agora, qual é a quantidade mínima ΔK? Né? Eu preciso lembrar assim, ó, o ΔK é um infinitésimo. Só que eu sei que isso vem de um discreto de valores de K. Se você tiver uma reta finita, melhor dizendo, ΔK, né, esse cara que eu quero saber quanto vale, se você tiver considerando um mundo de dimensão indo de menos L até de menos L sobre 2 até L sobre 2, por exemplo, de tal maneira que isso aqui tenha tamanho L, tá? Sem especificar nenhuma condição de contorno aqui, você sabe que o mínimo dos modos vibracionais dessa corda aqui, digamos, seria algo como proporcional a 2π sobre L. Tá? Então, o ΔK ele vai ter a ver com o comprimento, que no final das contas você vai fazer limite quando L tende a infinito. Tá? Para que esse ΔK tenda para zero. Tá? Mas no mundo real, um sólido, por exemplo, tem um volume finito. Né? Em três dimensões, o seu ΔK vai ter que ser substituído por um ΔK ao cubo, se você considerar um cubo de dimensões L, e isso aqui então vai ser 2π cubo dividido por produto Lx, Ly, Lz, se você quiser, ou simplesmente fazendo todos iguais por L cubo, que é simplesmente 2π elevado cubo dividido pelo volume da amostra. Tá? Então aqui nós, como estamos em uma dimensão, nós vamos trocar a soma por uma integral, só que para normalizar adequadamente eu vou dividir por esse ΔK, que vale 2π sobre L. Então aqui, veja só, inverso de ΔK vai ser L sobre 2π. Ó, L dividido por 2π. Integral em dk, delta de E menos E de K. Essa é a densidade de estados que nós temos. Bom, por isso que sempre que você vai levar do somatório para o contínuo, você vai ter alguma variável que envolve a dimensão da amostra, e para que você não dependa da dimensão da amostra ou da dimensão do sólido, é melhor dividir pelo volume. No caso de uma dimensão, seu volume, entre aspas, é o comprimento L. Então é comum você definir ρ de E, por exemplo, ou usar a própria letra D para definir isso igual, mas aqui como eu estou usando esse D envolvendo tudo, é o D de E sobre L. E isso aqui vai te dar, então, 1 dividido por 2π, integral em dk, delta de E menos E de K. Se for em duas dimensões, vai dar 1 sobre 2π quadrado. Se for em três dimensões, 1 sobre 2π cubo. E aqui vai ser 1 sobre L em uma dimensão, 1 sobre L quadrado ou 1 sobre L cubo, que é volume, no caso de três dimensões.
Essencialmente, você pode estar interessado também em considerar nesse N aqui os spins. Então, você ainda teria aqui somatório sobre os spins. Tá? E o somatório sobre os spins, quando não há campo magnético aplicado, só dá um fator de 2. Esse fator de 2 é simplesmente porque a energia do spin up não é diferente da energia do spin down. Então você vai fazer essa integral, uma integral para o spin up e uma mesma integral para o spin down. No final você vai somar essas duas quantidades, o que te dá, no fim das contas, esse somatório aqui vira um fator de 2. Simplesmente vira um fator de 2. Então, se você considerar o spin, esse 2 vai carregado para cá também. Aí vai ser 1 sobre π dk. Só que em duas dimensões você vai ter 2 sobre 2π quadrado. E em três dimensões você vai ter 2 sobre 2π elevado ao cubo. Tem que tomar esse cuidado. Tá? Mas aqui é a multiplicidade do spin. Via de regra, se o seu sistema é spin meio, a densidade de estados é tal que em nenhum momento foi colocada alguma dependência com os termos magnéticos, com o spin e tudo mais, e você quer saber a densidade de estados por spin, é só dividir por 2 o valor da densidade de estados total. Mas quando envolve campo magnético, essas coisas mudam. A densidade do spin up é diferente do spin down, porque esse cara passa a depender do sigma, né? Vai depender do sigma também, em geral. Então, se tiver campo magnético, por exemplo. Mas aqui no nosso caso a gente não está considerando. É a partícula livre, não relativística, na ausência de campos adicionais. Bom, precisamos fazer essa conta. Essa conta aqui é que interessa. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que calcular isso, olha. DD igual, eu vou esquecer esse ρ aqui, L sobre π, né, porque é o 2 sobre 2, já levei em conta a multiplicidade do spin, integral em dk, só que lembra o seguinte, o k é módulo, né, vai de 0 até infinito, então essa integral vai de 0 até infinito, nesse caso, que eu estou considerando o módulo do k, vezes delta, energia menos. Quem que é o E de K? H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M. A variável de integração é o dk, e a função delta de Dirac é uma função totalmente simétrica pela troca de sinal do argumento. Então você pode escrever assim, ó, dk delta de H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M menos E. Então veja, agora eu preciso aplicar a propriedade da delta de uma diferença de quadrados, né? Isso aqui vale o quê? 1 sobre A, delta de 1 sobre 2A, delta de x menos A, mais delta de x mais A. É isso aqui que eu preciso fazer. Só que antes de tudo, eu preciso colocar em evidência esse fator H cortado quadrado sobre 2M. Então aqui, simplesmente nós vamos ter L dividido por π, integral de 0 até infinito, dk, delta de, colocando o H cortado quadrado sobre 2M em evidência, eu posso usar aquela outra propriedade, que delta de uma constante, eu vou chamar aqui de B para não confundir as identidades, é igual a 1 sobre B delta de x, onde x é o argumento aqui, né? Tudo que tiver na função aqui. Então, se eu colocar o H cortado quadrado sobre 2M em evidência, eu posso sacar ele para fora da delta simplesmente dividindo tudo por H cortado quadrado sobre 2M. E aí eu vou ter quem? K quadrado menos 2ME dividido pelo H cortado ao quadrado. Olha, esse aqui é o nosso A quadrado, né? Daquela representação. E aí eu posso escrever isso aqui assim, ó, L sobre π, integral de 0 até infinito, porque eu estou considerando aqui o valor modular do K,
integral em dk, dividido por h cortado quadrado sobre 2m, 1 dividido pelo 2a, mas quem que é 2a? 2a é 2 vezes raiz quadrada de 2m sobre h cortado quadrado vezes a energia, uma delta de x menos raiz quadrada de 2me sobre h cortado quadrado, mais uma delta de x mais raiz quadrada de 2me sobre h cortado quadrado. X não, k, desculpa, k, e aqui também é k. Uma vez que o k excursiona de zero a infinito, essa delta nunca se realiza, né? Porque essa delta se realiza, ela é infinita em k igual a menos a raiz quadrada de 2me sobre h cortado. Né? Então, essencialmente aqui, eu terei o seguinte, né? Basta eu integrar essa quantidade aqui, eu vou ter a integral L sobre π. O fator 2 aparece aqui, portanto, fator 2, L sobre 2π, nesse caso. H cortado ao quadrado sobre 2m, o fator massa vai para cima, só que eu tenho esse mesmo fator inverso aqui, né? Então você vai ter 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a meio, 1 sobre raiz quadrada da energia, né? Já que isso aqui é uma constante de integração, isso aqui também, a integral dk da delta dá 1. Nesse caso aqui, em que o k vai pegar essa componente positiva. Pronto, está resolvido. Esta, então, seria a densidade de estados em uma dimensão. Então, isso aqui tem essa cara, olha só. D igual D0 vezes, ou dividido por raiz quadrada da energia, para densidades de estados de dispersão parabólica, associada à dispersão parabólica, que é o E igual uma constante vezes k quadrado. Essa constante é o h cortado quadrado sobre 2 vezes massa efetiva. Mas em uma dimensão isso aqui dá o inverso da raiz quadrada da energia. É curioso que, nesse caso, veja só, se você fizer o gráfico da densidade de estados em função da energia em uma dimensão, você vai ter uma densidade de estados que tende a infinito para E tendendo a zero, e ela cai na forma de uma raiz quadrada, 1 sobre raiz quadrada de E, proporcional a 1 sobre a raiz quadrada da energia. Então essa é a densidade de estados, claro que ela nunca fica negativa, né? Mas ela é a densidade de estados para o caso unidimensional. É bom lembrar isso também, tá? A densidade de estados é uma quantidade maior ou igual a zero real. Tá? É uma grandeza real positiva. Bom, se você fizer esse mesmo procedimento para mais dimensões, você vai chegar à conclusão que para D dimensões, a densidade de estados ela é igual a um fator geométrico aqui, é uma constante, vezes alguma função que depende, é uma função da massa e do h cortado, daquela relação h cortado quadrado sobre massa. Tá? É uma função de, dá até para colocar assim, ó, h cortado quadrado sobre 2 vezes massa, é uma função disso, é um expoente em função disso aí, vezes a energia elevado a dimensão sobre 2, tá? Menos 1. Dimensão sobre 2 menos 1. Veja só, em uma dimensão espacial, você vai ter a 1 meio menos 1, que dá menos meio, ou seja, 1 sobre raiz de E. Em duas dimensões, vira uma constante, né? Assumindo que a energia tem que ser positiva. E a energia tem que ser positiva porque a partícula é livre. Eu não estou levando em conta nenhuma nada, né? Em termos de interações. Tá? Para aquela relação E igual a
H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M. Então, em duas dimensões, vai dar o quê? 2 sobre 2 menos 1, que é E elevado a zero, que é 1. É uma constante em duas dimensões. E em três dimensões, você vai ter 3 meios menos 1, que vai te dar proporcional à raiz quadrada da energia. Então, se você fosse fazer o gráfico da densidade de estados para as várias dimensões, você teria assim, proporcional à raiz quadrada da energia, para D igual a 1, constante, para D igual a 2, e na forma de uma raiz quadrada da energia crescente para D igual a 3, ou seja, proporcional à raiz quadrada da energia para D igual a 3. Então, são as formas possíveis da densidade de estados, claro, para relação de dispersão E de K igual a H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M. Se tiver uma energia associada adicional aqui, que desloque a energia, é simplesmente esse cara deslocado para em torno de um outro valor, começando a partir daquele valor, que pode ser positivo ou negativo. Basicamente é um deslocamento. Tipo, energia magnética, aí você tem que separar por spin, mas seria algo como mais para elétrons, né, magneton de Bohr, vezes um fator G aqui, vezes o campo magnético. Então, desloca simplesmente para spin vezes o sigma, né? Para spin up, você desloca para cima, para spin down, desloca para baixo. Basicamente isso. Então, essa é a questão. Como no nosso caso o interesse maior é três dimensões, eu vou fazer uma outra dedução que não parte por esse formalismo das funções delta, que eu creio se tornará mais intuitivo. Tá? Então, em três dimensões. DD em três dimensões. Bom, veja só, o que é a densidade de estados? A densidade de estados é em torno de um ΔE, em torno de um certo nível de energia, é o ΔK, desculpa, é o ΔN, é o número de estados dividido por delta de energia. Certo? Sendo que a energia para a gente é igual a H cortado quadrado, dividido por 2 vezes massa, vezes K quadrado. E eu já vou levar em conta a multiplicidade do spin ao final, né? Que é um fator de 2. Mas veja só, essa expressão aqui em três dimensões é a seguinte equação: H cortado quadrado sobre 2M, kx quadrado mais ky ao quadrado mais kz quadrado. Isso aqui é uma esfera no espaço K. Ok? Isso é uma esfera no espaço K. Então, se nós fôssemos fazer o gráfico, o desenho de uma esfera, eu vou tentar fazer aqui mais ou menos esse desenho, tá? Eu teria aqui kx, ky, kz. Tá? Sempre vou lembrar que o ΔK mínimo é 2π sobre L. É o mínimo volume, é o mínimo espaço numa determinada direção que um pontinho de energia ocupa no espaço K, e, portanto, o delta de volume no espaço K corresponde a esse ΔK elevado ao cubo. Ou seja, isso aqui é 2π ao cubo dividido pelo volume. Ou seja, veja que o volume no espaço K é o inverso do volume no espaço real, a menos de uma constante, no caso 2π elevado ao cubo. Mas veja só, essa esfera no espaço K, eu vou representar uma parte dessa esfera aqui, nesse quadrante, né? Ela continua para lá, né? Continua para cá, assim, né? Ela fecha. Então, é uma esfera. Eu estou representando esse quadrante aqui. Veja só, esse cara tem raio K. Um pontinho no espaço K, digamos que você pegue um ponto arbitrário aqui, né? Digamos um pontinho no espaço K, ele ocupa um volume nesse espaço ΔVK. Então, existe um outro ponto infinitesimalmente separado aqui que corresponde a um outro valor de K.
eu posso pensar em K como um número quântico. O vetor de onda K é um conjunto de números quânticos que indexa o valor da energia. Então, para um determinado K, eu posso colocar um vetor K aqui, eu posso colocar um elétron de spin para cima e um elétron de spin para baixo. O elétron é livre, mas ele tem um certo vetor de onda K. Tá? E isso aí corresponde, no caso tridimensional, a um espaço com simetria esférica, que é o espaço K, aonde cada ponto, aqui, então esse aqui, por exemplo, seria um determinado K1, tem um vizinho dele aqui, deslocado um certo delta K, um K2, e cada um desses pontinhos aí ocupa um volume infinitesimal em torno desse ponto no espaço K. Pois bem, aí eu posso tentar calcular. Outra coisa, né? Note que delta de energia, dE, se você for fazer essa conta, dE é igual a H cortado quadrado sobre 2m K dK vezes 2. Eu poderia fazer essa conta aqui, ok? Poderia fazer essa conta. Simplesmente eu faço a derivada disso aqui em relação ao K. Mas, veja só, se nós formos para o espaço K, eu posso olhar entre duas esferas separadas por um ΔK, então isso aqui é um dk, não igual exatamente a esse infinitésimo ΔK, o ΔK é um realmente infinitesimal. Posso fazer essas duas quantidades diferentes, esse dk aqui pode ser maior do que o ΔK, tá? Em geral eu faço isso maior, embora a noção que a gente tenha é o dk é menor do que o ΔK, mas aqui pense o seguinte, olha, eu vou pegar um vetor de onda K, uma esfera de raio K, melhor dizendo, que contém todos os vetores de onda K, cujo módulo é esse número K, e eu vou pegar todos os vetores de onda cujo módulo valham K mais dK. E eu quero saber quantos estados tem aqui nessa casca esférica, claro, tridimensional. Então, pense o seguinte, tem uma esfera por dentro de raio K e uma esfera por fora de raio K mais dK. Um ΔK de diferença em relação ao K anterior te dá um delta de energia. Eu preciso desse delta de energia, mas eu preciso saber quantos ΔNs eu tenho nesse delta de energia. Então, veja só, o ΔN vai corresponder a quem? Ao volume dessa região de casca esférica, a este volume, dividido pelo volume infinitesimal do menor dos Ks possíveis. É quantos Ks você tem lá dentro. Se você pegar um volume e dividir pelo mínimo volume, pelo volume considerado infinitesimal ali, você vai ter o número de vetores K que eu consigo colocar dentro deste intervalo aqui, ó, entre K e K mais ΔK. Então, aqui, essencialmente, você vai ter o volume da esfera de fora, que é quem? 4π sobre 3. Em 3 dimensões, o volume da esfera é 4π terços vezes o raio ao cubo, ou seja, K mais dK elevado ao cubo, menos o volume da esfera interior, porque só me interessa essa casca, que é 4π terços vezes K elevado ao cubo. Então, isso aqui é o volume de toda essa região, entre K mais dK e K, é a diferença de volume entre duas esferas, e eu preciso dividir isso pelo volume ocupado por um único desses pontinhos, que é o ΔVK, ou seja, é esse 2π cubo sobre o volume do espaço real. Então, veja só, o ΔN passa a ser 4π terços, é uma constante que eu posso colocar em evidência. Eu posso expandir isso aqui de forma polinomial, então isso aqui dá K ao cubo, mais essa quantidade aqui, mais 3 vezes K quadrado dK, mais 3 vezes K dK quadrado, mais dK elevado ao cubo.
Mas como eu vou fazer o dk muito pequeno, veja só que dk ao cubo é pequeno, é infinitesimal, o dk quadrado é pequeno também, e o único termo que eu vou reter na expansão é esse aqui, ó. Eu vou negligenciar esses caras nessa expansão aqui, vou considerar só esses dois fatores aqui, já que o k eu posso fazer grande o quanto eu queira, k ao quadrado vezes dk certamente é bem maior do que k vezes dk ao quadrado, né? Digamos que o k seja 1 e o dk seja 0,1, fica muito claro que k vezes dk quadrado é muito menor do que k quadrado dk. Então, na essência, eu posso colocar o 4π terços em evidência, vezes k ao cubo menos k ao cubo, já cancelou, 3k quadrado dk e o resto é desprezível. Então, vezes 3k quadrado dk, e tudo isso aqui dividido pelo infinitésimo de volume no espaço K, que é aquela quantidade lá, 2π cubo dividido pelo volume do seu material, da amostra. Ou seja, veja que o fator de 3 vai embora e você vai ter então 4π vezes k quadrado dk dividido por 2π cubo sobre o volume da amostra. Esse é o ΔN. Pois bem, espero que isso tenha sido mais ou menos assimilado, mas agora eu preciso do DE, né? Quem é o DE? Ou ΔE, né? Ou ΔE. ΔE é simplesmente vem da própria relação de dispersão, né? Se eu derivar DE em relação ao dk, eu vou ter H cortado quadrado sobre massa vezes K dk, ou ΔK, né? É basicamente isso. Uma vez que eu tenho essas duas quantidades, a densidade de estados vem a ser a razão entre essas duas, ou seja, 4 vezes π, k quadrado dk, dividido por essa quantidade aqui, mas dividir por 2π cubo sobre volume é a mesma coisa que multiplicar pelo volume e dividir por 2π cubo, dividido por essa quantidade aqui, ou seja, h cortado quadrado sobre m, k dk. Bom, eu ainda vou multiplicar por um fator de 2, né? Esse aqui seria o d de sigma para um dos spins. Se eu somar os d sigmas, é a mesma coisa que multiplicar por um fator de 2, duas vezes essa quantidade aqui, ou seja, 2 vezes 4π, dividido por h cortado quadrado sobre massa, está no denominador isso. Um fator de k vai embora, ou seja, sobra um fator k no numerador. O dk vai embora, vezes volume, dividido por 2π elevado ao cubo. Mas eu quero tudo isso em função da energia. Então, o que eu preciso fazer? Escrever o k em termos da energia. K em termos de energia corresponde a raiz quadrada de 2me sobre h cortado ao quadrado. É isso aí. Adicionalmente, tá? É melhor colocar um fator de 2 nessa massa aqui, ó, para que eu possa simplificar com esse fator que vem daqui, ó. Então eu coloco um fator 2 aqui e eu coloco um fator 2 aqui. 2 sobre 2 é 1. Esse cara simplifica a degenerescência do spin. E aí, então, eu vou ter que a densidade de estados em 3 dimensões, já levando em conta a degenerescência do spin, valerá 4 vezes π dividido por 2π elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Π ao cubo cancela um fator, é cancelado aqui. Então, 4 sobre 8 é um fator de 2. Então, 1 meio. Π sobre π cubo dá um fator π quadrado, vezes o volume, né? Então eu posso dividir tudo aqui pelo volume, divido toda a equação pelo volume, eu vou ter a densidade de estados na forma estados por joule por metro cúbico, por exemplo, então 1 sobre 2π ao quadrado. Na hora que você substitui essa quantidade aqui, perceba o seguinte, ó, você tem
eu posso inverter esse número, você vai ter 2m sobre h cortado ao quadrado vezes 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a meio. Então isso aqui vai dar um fator 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. E aí, raiz da energia. Como havíamos antecipado, a densidade de estados em 3 dimensões, ela depende de uma constante que depende de h cortado sobre massa, ou massa sobre h cortado ao quadrado, vezes a raiz quadrada da energia. E esse aqui é o fator geométrico, que vem do fato de que tem 3 dimensões, essas constantes todas aqui, elas de alguma maneira dependem de fatores da geometria do seu problema. Então essa é a densidade de estados em 3 dimensões. Digamos que a energia fosse deslocada por uma certa quantidade E0, olha só, menos E0, ou mais E0 aqui, que tivesse uma energia adicional, a única coisa que você precisa fazer é trocar E por E menos E0. E menos E0 igual a H cortado ao quadrado, K quadrado sobre 2M. Tá? Então, essa energia medida em torno da referência faz com que h cortado ao quadrado sobre 2mk quadrado seja isso aqui, e de onde que toda a conta é a mesma, só que na hora de você trocar o k por raiz quadrada da energia, você vai trocar o k por raiz quadrada de E menos E0. Então, se a energia estiver deslocada, é raiz de E menos E0 aqui. Então, é isso que temos para a densidade de estados em 3 dimensões espaciais. Essa quantidade que está aqui é o que é muito relevante em materiais semicondutores, em metais. Tá? Elétrons livres, eles são uma boa representação, principalmente em metais alcalinos e alcalinos terrosos. E, é claro, como uma boa aproximação em torno dos mínimos da banda de condução e máximo da banda de valência em semicondutores. Claro, trocada daí a ideia de que eu tenho na banda de valência, ao invés de um elétron negativo de massa negativa, eu tenho um buraco ou uma lacuna de massa positiva e carga positiva. Bom, então a essência é, se você tiver a energia deslocada, a densidade de estados com uma energia deslocada, com um deslocamento em energia, passa a ser 1 sobre 2π quadrado, dividido, claro, aqui pelo volume, já contando a degenerescência do spin. Se você quiser pôr spin, divide por 2, né? Você divide a equação por 2. Tá? Então, na essência aqui, nós teríamos isso. Raiz quadrada de E menos E0. Só que, naturalmente, que o gráfico desta função ela vai começar em torno desse E0, né? Porque se você colocar energias menores do que zero, essa raiz quadrada da imaginária, a densidade de estados é o número real. Então, naturalmente que isso corresponde a meramente um deslocamento em energia. Claro que se essa energia E0 for dependente do spin, perceba que para o spin para cima, na presença de um campo magnético, o deslocamento é para frente, e o spin para baixo do elétron, o deslocamento é para trás. O contrário acontece para a lacuna. Tá? Então, basicamente, para elétrons, a energia dependente, o E0 dependente do spin, esse deslocamento dependente do spin, ele corresponderia ao magneton de Bohr vezes um fator G, vezes o campo aplicado, vezes o B0 aplicado, e vezes o sigma, mais 1 para spin para cima e menos 1 para spin para baixo. Então, a banda se desloca para cima para o spin para cima e se desloca para trás para o spin para baixo. O nível de Fermi vai cortar isso em algum lugar. Então, se você tiver um E0 para spin para cima, digamos assim, e um outro E0 para spin para baixo, digamos que esse aqui seria o E0 para spin para baixo, note que ao nível de Fermi aqui, ó, você vai preencher todos esses estados com spin para cima, mas tudo isso aqui com spin para baixo. E claramente o seu sistema vai estar magnetizado, porque não há o cancelamento daí do termo de momento de dipolo magnético associado ao spin. Vai ter mais spin para baixo do que spin para cima e você magnetiza o material. Essa é a essência do paramagnetismo de Pauli, por exemplo. Para buracos acontece o contrário, né?
Só que, eventualmente, os efeitos magnéticos de elétrons e de buracos são diferentes porque as densidades de estados são diferentes, e aí pode ser que isso não seja cancelado, ou normalmente não é cancelado. Tá? Então, essa é uma etapa muito interessante de ser considerada. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Posso, eventualmente, propor algum exercício, mas um exercício, né, seria esse: encontre a susceptibilidade do paramagnetismo de Pauli, né? Seria esse o exercício. Então você pode ir lá fazer essa conta. Encontre a susceptibilidade magnética do paramagnetismo de Pauli. O paramagnetismo de Pauli, ele é uma propriedade que normalmente acontece em metais alcalinos, onde o modelo de elétron livre é bastante válido, ou é uma boa aproximação. Bom, dito isso, eu posso, por exemplo, querer calcular a energia do sistema. Então, com a densidade de estados, dados, densidade de estados, função Fermi-Dirac da energia e mais algum outro parâmetro que você queira, você pode determinar número de elétrons, número total de elétrons, né? Número de elétrons por unidade de volume, por exemplo, ou seja, densidade eletrônica. Pensando em elétrons livres, isso é uma boa aproximação para metais, mas com cálculo similar a gente pode calcular o número de elétrons e lacunas em um semicondutor. Você pode calcular a energia média do sistema, etc. Você pode fazer cálculos variados. O que eu vou fazer aqui é vou calcular essas duas quantidades aqui. Então veja só, eu quero calcular a densidade eletrônica. E aqui eu vou considerar um metal em 3 dimensões. De tal maneira que a energia é dada por H cortado quadrado, K quadrado sobre 2m, e a densidade de estados é aplicável nesse caso, já considerando a degenerescência de spin, o fator multiplicativo de 2, já deu esse cálculo aqui. Então aqui nós ficamos com 2m sobre H cortado ao quadrado elevado a 3 meios, raiz quadrada da energia. Em T igual a zero, para metais, tá, a temperatura tem pouca influência em várias propriedades, diferente de semicondutores. Tá? Em temperaturas usuais, as correções em metais, nesses metais que seguem mais fortemente essa propriedade aqui, as correções em metais são do tipo T quadrado sobre uma temperatura de Fermi ao quadrado. Essa temperatura de Fermi aqui é tipicamente da ordem de 10 a 4 Kelvin. Tá? Esse é o range de temperatura de Fermi. Temperatura de Fermi, leia-se, é a energia de Fermi dividido pela constante de Boltzmann do material. Do material não, a constante de Boltzmann é uma constante universal. O E de Fermi do material dividido pela constante de Boltzmann te dá uma temperatura. Isso aqui é da ordem de milhares de Kelvin. Então, em temperaturas ambientes, as correções são da ordem de T quadrado sobre T de Fermi ao quadrado. Sugiro a quem tiver interesse que busque para fazer essas correções aqui, ó, em temperatura, correções em temperatura, quem tiver interesse, expansão de Sommerfeld. Aí você pode entender como fazer o cálculo
para temperaturas não nulas. Então, expansão de Sommerfeld. Sommerfeld Expansion. Isso aí vai te dar a técnica de você calcular as coisas em temperaturas não nulas. Tá? Mas para metais, então isso aqui é importante frisar, metal. A função Fermi-Dirac, para qualquer temperatura, se eu não quiser levar em conta as correções, eu posso fazer o seguinte, ó. É 1 até o nível de Fermi e é 0 adiante. Tá? Tem um potencial químico que depende da temperatura, mas esse cara aqui é aproximadamente o nível de Fermi mais correções da ordem de T quadrado sobre T de Fermi quadrado. Então, basicamente, eu vou considerar isso aqui como um degrau. 1 até o nível de Fermi e 0 adiante. Então, essa para mim é a função Fermi-Dirac. Desse modo, eu posso calcular a densidade, o número total de elétrons seria dado assim, ó, número total de elétrons por unidade de volume. Veja que isso aqui é dividido por volume já, então eu já estou dividindo pelo volume. É igual a densidade eletrônica, que é igual à integral de quem? Da densidade de estados por volume, vezes a probabilidade de que aquele estado esteja ocupado, ou seja, vezes a função Fermi-Dirac, integrado sobre todas as energias. De onde? De zero até o nível de Fermi. Aliás, de zero até infinito. E se essa densidade estiver deslocada em energia, eventualmente isso aqui poderia ser calculado desde menos infinito a mais infinito. Aí você vai descobrir aonde que a densidade de estados passa a não ser mais nula. Nesse caso, tá, a integral vem a ser desde zero para a partícula livre, a densidade de estados eu não estou considerando nenhum deslocamento em energia, não tem campos magnéticos. No caso do cálculo do paramagnetismo, você tem que calcular o número de elétrons up e o número de elétrons down. A soma dos dois te dá a mesma densidade como se não houvesse campo magnético, mas a diferença te dá o quantos spins a mais tem para um lado do que para outro. Essa função aqui, ó, sem levar em conta correções da temperatura, né? Correções da temperatura fariam isso aqui, ó, uma suavização aqui, ó. Se eu considerar ainda um degrau, essa suavização quase não acontece. Essa integral vai até o nível de Fermi. Tá? Vai até o nível de Fermi. É uma boa aproximação para metais. E aqui eu vou ter D de E sobre volume, que é essencialmente 1 dividido por 2π. É só o π que está ao quadrado aqui, né? O 2 não. Então, é 1 dividido por 2 vezes π quadrado. 2m sobre h cortado quadrado elevado a 3 meios. Tudo constante, sai para fora da integral. Raiz quadrada da energia, dE. Bom, por que a integral que iria, em geral, de menos infinito a mais infinito, ficou limitada desde zero até EF? Porque, principalmente, a densidade de estados me diz que eu não posso ir abaixo de zero, em termos de energia, por causa dessa raiz quadrada, e eu só vou até EF porque, para cima de EF, a densidade, a probabilidade de ocupação é zero. Então, esse cara define o limite superior, e essa densidade define o limite inferior. Então, não é muito difícil calcular essa integral. Você vai descobrir, então, que isso aqui dá 1 sobre 2π quadrado, 2 vezes massa sobre o h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. Integral de uma raiz quadrada te dá o quê? E elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Ou seja, é um fator de 3 meios. E a energia, se eu substituir os limites, vai me dar o nível de Fermi elevado a 3 meios. Pronto. Então, essencialmente, o que é que você vai ter? Você vai ter que a densidade de estados do metal é o número de elétrons livres, né? Nesse caso, é o número de elétrons por volume da banda de condução, que é a banda onde o elétron é livre.
Então, na banda de condução do metal, ela vai ser dada simplesmente por um conjunto de constantes. Note que o 3 meios com esse 2 aqui cancela um fator, você vai ter 1 dividido por 3π elevado ao quadrado. Constantes aqui, 2 vezes m sobre h cortado ao quadrado, elevado a 3 meios. Só que o nível de Fermi também está elevado a 3 meios. Então, eu posso colocar aqui, ó, E de Fermi a 3 meios. Agora, note o seguinte, tá? Essa quantidade aqui, ela define para você o K de Fermi, né? O K de Fermi ao quadrado, vezes H cortado ao quadrado, dividido por 2 vezes massa, é a energia do último estado ocupado. Tá? Então, essencialmente, 2m E de Fermi sobre o H cortado ao quadrado é o K de Fermi ao quadrado. Tá? Então, essa equação aqui me diz que o N vem a ser o K de Fermi elevado ao cubo, dividido por 3π elevado ao quadrado. É basicamente isso. Se não cometemos nenhum equívoco aqui. Não esquecemos de nada no meio dessa conta. Creio que não. Bom, então, essencialmente, você tem uma relação entre o N e o K de Fermi. Dessa forma, para 3 dimensões. Para mais dimensões, você vai ter outras formas, né? Ou para menos dimensões, melhor dizendo. Para 2 dimensões, para 1 dimensão, isso se altera. Mas, em essência, você pode dizer que a densidade, que o nível de Fermi ele está diretamente vinculado à densidade eletrônica. Quantos elétrons você tem por unidade de volume? Isso define o nível de Fermi. Você poderia inverter a equação e dizer aqui, então, que o K de Fermi, né? O K de Fermi corresponde ao fator 3π quadrado n elevado a 1/3. E isso, então, jogando aqui ao quadrado, te dá a energia de Fermi. Se eu não esqueci nenhuma constante aqui, espero que não tenha esquecido, né? Porque como ao passar de um quadro para outro, talvez alguma constante tenha ficado de fora, você pode conferir esse cálculo aqui nos livros e tudo mais. Mas a essência é que a densidade de estados, isso aqui é uma propriedade importante, tá? A densidade de estados é proporcional ao nível de Fermi elevado a 3 meios. Correto? É o nível de Fermi elevado a 3 meios. E, consequentemente, eu posso calcular a densidade, o nível de Fermi do metal a partir desse N. E isso aqui vai te dar uma proporcionalidade a 2/3. Tá? Então, a densidade eletrônica a 2/3 te dá um nível de Fermi em 3 dimensões espaciais. Claro que você pode calcular a energia média do seu sistema e ver quanta energia tem por partícula, né? Se você quiser calcular a energia média, o que você vai fazer? Você vai integrar energia, energia vezes a densidade de estados naquela energia, vezes a probabilidade de ocupação naquela energia, integrado desde menos infinito a mais infinito. Claro que isso aqui vai se reduzir a E vezes D de E, no caso de não considerarmos temperatura, no caso em que a densidade de estados começa em 0 e essa função limita ou superior ao E de Fermi, e aí você pode fazer essa conta aqui da energia média e fazer a razão entre energia média por N. É claro, isso aqui é energia por volume, eu posso fazer por volume, energia média por volume dividido por partículas por volume, ou seja, essa quantidade aqui dividido pela densidade eletrônica. Você pode ver quanto dá isso aí. Você pode fazer essa conta. Fica como exercício que você faça esse cálculo. Agora, a condutividade de um metal, se nós formos considerar a condutividade de um metal, condutividade de Boltzmann, sigma zero de um metal, ela depende de quem? Da densidade de carga, e isso depende do nível de Fermi do metal, tá?
da densidade de carga, a carga do elétron ao quadrado, o tempo médio de livre caminho, dividido pela massa efetiva. Tá? Então, isso aqui é a condutividade de Boltzmann. Como você pode ver, essa densidade aqui praticamente não é afetada por temperatura. E quadrado é uma constante universal. A massa efetiva dos elétrons em um metal depende de efeitos da rede, do potencial cristalino e tudo mais. De tal maneira que você retira a informação da massa efetiva a partir das simetrias do cristal, etc., mas o comportamento é como se fosse um elétron livre, só com a massa corrigida pelo cristal. E esse tempo aqui depende mais das colisões que o elétron vai sofrer com a rede. Isso sim depende da temperatura, de maneira bastante significativa em um metal. Então, na essência, tá? Se você tiver em uma certa temperatura, a condutividade do material ela é governada principalmente por esse N aqui, que é dependente do nível de Fermi do metal. Em essência, esse N depende da densidade de estados. É claro que aqui também vai a massa efetiva, tá certo? É a massa efetiva que vai no cálculo da densidade de estados. Então, depende de propriedades essencialmente do cristal, do potencial cristalino, de como os átomos se arranjam, qual o tipo de hibridização, etc., que vai te dar o parâmetro de Hoping, e o parâmetro de Hoping te dá a massa efetiva. O tempo médio entre colisões depende das propriedades de vibração dos íons na rede, então isso aqui é muito dependente das vibrações, dos fônons, é dependente, portanto, da temperatura, principalmente via fônons, embora existam espalhamentos elétron-elétron que também interferem aqui, mas como o modelo de um metal é o do gás de elétrons livres, significa que de alguma maneira você está jogando fora as interações coulombianas entre elétrons. E aí a condutividade de Boltzmann é principalmente dependente desse fator aqui e da massa efetiva. Então, era isso em termos de densidade de estados. Na sequência, a gente vai tratar um pouquinho mais das propriedades, da densidade de elétrons e buracos em um semicondutor, né? Já que para metais a gente já discutiu esse sistema. Até a próxima.